Olá, meu nome é Vitor e este é o canal Capacitor de Fluxo e hoje vamos falar de Superman 3 de 1983, lançamento da Warner Bros. E com direção de Richard Lester dessa vez. Richard Donner foi demitido no meio das filmagens de Superman 2 de 1980 e trouxeram o Richard Lester. E com o Richard Lester, os filmes do Superman começaram a ter um teor muito mais cômico, bem próximo do infantil, né? O que causou assim uma queda na qualidade e na história do Superman nos cinemas, e foi o que começou a causa do desaparecimento do Superman dos cinemas durante um longo período. Depois, só em 2006, nós tivemos o retorno do personagem nos cinemas com Superman Returns de Bryan Singer. E Superman 3, ele tem assim uma trama básica. O grande antagonista do filme é um computador. Exatamente isso. Uma inteligência artificial. Olha só, pessoal. Em 1983, o ano em que eu nasci, olhem só. Já quarentinha aqui, pessoal. 1983 já estavam falando em inteligência artificial nos filmes. O Richard Lester, ele traz um personagem chamado Gus Gorman. Foi interpretado por um ator de comédia da época, o Richard Pryor. E o Gus Gorman, ele é um cara assim que ele tá na pior, ele tá desempregado, ele tá sem dinheiro, então ele recebe ali uma proposta. Não, na verdade ele vê um curso ali de informática, né? Nesse período aí os computadores estavam recém surgindo lá nos Estados Unidos, né? Mas era uma versão bem básica ali, né? Computadores com aquela tela preta, aquelas letras verdes, né? Então tá ali o Gus Gorman, é um gênio da informática ali, ele começa a usar os computadores ali, ele começa a fazer desvio de verbas de grandes empresas, até da empresa que ele está trabalhando ali. Ele faz desvios. E o magnata ali, o dono da empresa, ele descobre ali o Gus Gorman, vê o potencial dele, e com a ajuda dele, eles constroem um supercomputador, um computador com inteligência própria, autoconsciente, e no final o Superman tem de enfrentar esse supercomputador aí. Basicamente o roteiro de Superman 3 é esse, carregado de muito humor, um humor muitas vezes forçado e bobo. A qualidade do filme, se for comparar com o Superman 2, principalmente a versão do Richard Donner, cai drasticamente. Mas temos ali o Christopher Reeve na sua melhor forma física como personagem Superman. Ele está com a idade mais apropriada para o personagem, mais próxima. Se eu não me engano, em 1983, Christopher Reeve estava ali com 29 anos, 30 anos, que é a idade do personagem nas HQs. A musculatura do ator também está maior, ele tá mais forte, mais grande nesse filme, então tá mais próximo com o Superman dos quadrinhos também. Ele tá com um aspecto mais maduro, sabe? Porque no Superman 1 de 1978, o Christopher Reeve tinha apenas 24 anos. Bem jovem, embora não aparentasse ter só isso no primeiro filme. O segundo filme é um ano depois, um ano ou dois, está com 25, 26 anos. Então, esse é o lado positivo do filme. Mas os efeitos especiais, embora mantenha ali a qualidade, dá uma leve decaída também. Não está tão bom quanto o do primeiro e do segundo filme.
mas ainda assim são, para a época, efeitos especiais de qualidade, efeitos práticos. Tem o chroma key da época, né? E o filme ele já começa numa cena de abertura do Clark Kent andando nas ruas de Metrópolis. Ele vê ali um cidadão que está sendo tá morrendo afogado ali dentro do próprio carro que bateu num hidrante. Então ele vai lá, ele entra numa cabine telefônica, ele é fotografado, vem um menino, pega as fotografias dele se trocando. Ele dá a fotografia dele, a parte que ele está como Superman, de Clark Kent, ele fica com ele. E ele salva esse cidadão. Tudo muito carregado de muito humor, sabe? Parece até um filme da Marvel, / Disney. Mas, então, a Lois Lane, a Margot Kidder, foi limada desse filme, né, do terceiro filme. Ela aparece ali só no início, ali, dizendo que vai fazer uma viagem. E o Clark Kent, ele vai até Smallville fazer uma matéria ali para o jornal O Planeta Diário. Ele acaba visitando a Lana Lang. Tem ali uma lembrança dos dois ali, que os dois se gostavam na época da juventude, adolescência, né? Enquanto isso, o Gus Gorman, ele vai até Smallville para acessar computadores que tem na cidade lá. Ele começa a interferir em satélites, e esses satélites conseguem até mudar o clima do planeta. Começa a ter tempestades na América Central, sabe? É uma coisa bem assim fora da realidade, né? Mas para a época funcionou. Mas tem um lado bem positivo e bem interessante desse filme. O Gus Gorman, ele consegue criar ali uma kryptonita sintética, uma kryptonita que muda o comportamento do Superman, muda a personalidade dele. O Superman entra em contato com essa kryptonita sintética. Até o Gus Gorman, ele não tinha, ele na verdade queria criar uma kryptonita que causasse o efeito da kryptonita original verde que mata o Superman. Mas como ele não tinha ali totalmente os dados ali da fórmula química ali da kryptonita, ficou faltando ali algum % ali da fórmula. Ele acrescentou ali a fórmula da nicotina, do cigarro, né? Então a kryptonita ficou alterada, então ela causou um efeito de mudança de personalidade no Superman quando ele entra em contato com essa kryptonita. E o Superman ele começa a ficar malvado, maligno. E a gente vê aqui como o Christopher Reeve era um bom ator, um excelente ator, na verdade, que ele quase fica irreconhecível quando se torna um Superman maligno. A fisionomia dele muda, o comportamento dele muda, o tom de voz dele muda, ele fica mal, ele endireita a Torre de Pisa na Itália, ele apaga a tocha das Olimpíadas, sabe, e se diverte com isso. Ele tem uma cena que até virou meme na internet dele num bar, bebendo, ficando bêbado, né? Uma coisa que é impossível, o Superman ficar bêbado, né? O álcool não faria efeito no Superman. A gente vê aí o tom, mesmo nessa parte, tentando fazer aquele tom cômico, né? E o Superman, então, a Lana Lang tem um filho pequeno, e esse garotinho, ele encontra o Superman nesse bar, junto com a Lana, e ele começa a falar pro Superman que o Superman, ele não é desse jeito, alguma coisa muito ruim está acontecendo com ele tem que se livrar disso. E o Superman começa a entrar em conflito, né, com ele mesmo ali, como se ele estivesse doente. Ele vai parar num ferro velho lá. Então esse lado maligno se divide do Superman original, que é do bem, né? E sai o Clark Kent ali, e fica o Superman maligno numa batalha com o Clark Kent. E tem um lado bem filosófico nessa parte, assim, como
Toda pessoa ela tem um lado bom e o lado mal, né? E essa é um grande conflito que cada ser humano tem. Então é bem interessante essa parte, é um ponto positivo de Superman 3 de 1983. Mas apesar desses 20% interessante do filme, 80% do filme é galhofa, é piada, é um roteiro raso, né? Então o lado bom do Superman, o lado original dele, consegue vencer o lado maligno dele, ele volta a ser o Superman do bem, o Superman original. Ele vai até esse local onde foi construído esse supercomputador numa caverna. E ele consegue um ácido que no início do filme uma fábrica estava sendo incendiada, e esse ácido, que foi criado por um cientista que corrói tudo o que toca, estava para explodir. O Superman consegue evitar esse incêndio no início do filme. Ele vai até esse local, ele pega um frasco desse ácido que é altamente corrosivo, explosivo, ele leva até o local desse supercomputador. O computador é tão inteligente que ele analisa o Superman e vê a fraqueza dele, que é a Kryptonita, e lança um raio de Kryptonita contra o Superman, né? O Superman consegue colocar ali o ácido perto desse computador, e o computador se autodestrói, ele explode. Essa parte eu vou cortar. O computador explode e os demais que estão ali acabam morrendo no incidente, né? O Superman leva o Gus Gorman de volta para Metrópolis e ele vai pedir a Lana Lang em noivado. Aí tem o Brad ali, que é meio que um Peter Rosa ali, né? Adaptado. Então o Superman vai lá e ele endireita a Torre de Pisa e tal, ele vai começando a consertar os erros que ele cometeu quando estava maligno. Mas é assim, o Superman 3 ele é bem fraco, bem abaixo do Superman 78 e o Superman de 80, Superman 2, né? Eu dou nota 6 para Superman 3. E o que vale é a atuação do Christopher Reeve. Ele está mais próximo do Superman das HQs, assim, visualmente, né? Porte físico. E tem o lado ali do Superman enfrentando o lado maligno dele, que também é bem interessante. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da resenha de Superman 3 de 1983, direção de Richard Lester. E até a próxima.